Olá pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira, dia da nossa live Porto Alegre Precisa Saber. Hoje, 23 de setembro, início da primavera, né, gente? Chega de inverno, chega de frio, agora nossas ruas estão floridas, os nossos jardins mais coloridos e a primavera chegando aqui no Rio Grande do Sul. A live Porto Alegre Precisa Saber é um sucesso, porque a cada quinta-feira nós trazemos algum assunto muito interessante. E essa semana, o que tem essa semana? Quem lembra? Semana da Educação no Trânsito. E não poderia ser diferente, hoje Porto Alegre Precisa Saber sobre trânsito de Porto Alegre. E para tanto, hoje eu tenho dois convidados. O meu primeiro convidado é o Diego Marques, que eu resumi, você já sabe, esses currículos das pessoas que eu estou aqui entrevistando são enormes. Eu diminuo porque senão a live fica só falando de currículo. E eu sei que os meus entrevistados não se importam, principalmente porque eles gostam de trabalho. E o Diego Marques é agente de trânsito desde 1999. É graduado em Educação Física, pós-graduado em Gestão Escolar e Neuropsicopedagogia, membro suplente da Câmara Temática da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, e observador certificado do Observatório Nacional de Trânsito. Atualmente, ele coordena a educação para o trânsito aqui na EPTC, onde nós estamos com esse maravilhoso estúdio aqui, todo organizado. E não foi organizado só porque nós estamos aqui, gente. Aqui na Educação no Trânsito tem muita coisa legal que hoje Porto Alegre precisa saber. E uma boa noite, Diego. Um prazer estar aqui contigo conversando sobre essa pauta que eu gosto muito e tenho certeza que tu também gosta. Sim, é um prazer para nós estar recebendo a vereadora aqui para falar um pouco de educação para a mobilidade, que hoje é uma tendência nacional, como a gente está dentro da Semana Nacional do Trânsito, trabalharmos esses temas. E como eu sempre gosto de dizer, nós não se detemos somente a essa semana. O nosso trabalho é permanente aqui de educação para o trânsito e a gente tem uma equipe bem qualificada, uma equipe composta por agentes de trânsito, que é um diferencial, eu posso dizer que nacional. Eu não conheço uma outra secretaria de trânsito que tenha na Constituição da equipe de educação composta por agentes de trânsito, que pegam aquele conhecimento adquirido lá na ponta, lá na rua, e trazem para a parte acadêmica dentro das suas áreas de conhecimento. Os nossos agentes aqui todos têm formação na área de educação e têm graduação na área de educação para desenvolverem esse trabalho aí que a gente vem há bastante tempo, desde o início do EPTC em 1998, a gente já tinha pequenos movimentos de educação e cada vez a educação do trânsito é mais ampliada aqui dentro da EPTC. Não, e isso é algo muito legal da gente conversar, gente, porque quando nós falamos em trânsito, nós pensamos apenas no motorista do carro, no motociclista, no motorista de ônibus, no motorista da van, da escolar aí do teu filho, mas o trânsito, ele engloba muito mais. Diego, além desses, né, o que nós podemos falar em trânsito? O que engloba o trânsito? A gente tem um conceito muitas vezes equivocado de pensar em trânsito, pensar em carro e veículo automotor, né? O trânsito, na verdade, ele existe desde que tu acorda em casa. É aquela organização para ir no banheiro, que a família vai, quem vai primeiro, quem aí vai... Aquelas pechadas, assim, todo mundo junto. Aquela confusão básica, né? É trânsito também, né? A nossa organização de casa é trânsito, a nossa ida para a escola é trânsito. Muitas vezes ela não acontece com carro, ela acontece com outros modais, mas ela já é trânsito. E as crianças precisam entender também destas regras já desde cedo, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte dentro das escolas, né? Principalmente do município aqui. Desenvolvemos um convênio importante para a cidade de Porto Alegre, que é um fato, eu digo, histórico, porque a gente vem insistindo isso desde o início da EPTC, de firmarmos um convênio com o poder público e podermos entregar as informações de educação para o trânsito para as crianças. Então, através desse convênio, os próprios professores vão conseguir estar conversando com as suas turmas, com seus adolescentes principalmente, que têm um grande risco de acidentalidade devido à idade, né? A gente sabe que a adolescência é uma idade complexa e a gente sabe que daqui a pouco eles viram motoristas, alguns deles,
e a responsabilidade para o motorista inexperiente é uma grande preocupação. Por que isso? Dentro do estudo técnico aqui na IPTC, de um grupo específico que estuda os acidentes, a gente conseguiu comprovar que a inexperiência é um dos fatores de risco em acidentes fatais. O tempo curto de habilitação ou pior, a não habilitação. Então, muitas vítimas da cidade de Porto Alegre fatais não são habilitadas e são muitas vezes motociclistas. É um outro grupo que a gente se preocupa muito na questão da condução dessas motocicletas na cidade, assim como o público idoso através dos pedestres idosos que se envolvem muito em acidentes na cidade, principalmente por atropelamentos. Então a gente sempre peça que eles redobrem esses cuidados quanto ao deslocamento. A gente quer mais que tem uma cidade em que os idosos andem bastante na cidade, em que os adolescentes aproveitem os espaços públicos da cidade, circulem bastante, mas com os devidos cuidados, né? Principalmente quanto à velocidade ou também aquela carona furada, né? De pegar uma carona com alguém que está alcoolizado, muitas vezes numa festa, num aniversário, é outra grande preocupação nossa. E para já dar uma pinçada nisso lá dentro da sala de aula, a gente faz algumas oficinas nas escolas com um óculos simulador de substância psicoativa. Então nós temos um óculos que simula como a pessoa estivesse alcoolizada e colocamos um circuito de motricidade ali que eles percebem o quanto influencia negativamente o consumo de substância psicoativa como álcool e depois qualquer atividade que tu queiras fazer. Imaginem o que é dirigir um carro ou pilotar uma moto alcoolizado. Então, e a gente consegue diagnosticar que essa é a vítima fatal em Porto Alegre, muito baseado no excesso de velocidade, no consumo de álcool, assim como em outras capitais também do Brasil. Olha só, gente, que legal, né? Falar sobre trânsito não é só falar sobre carro, sobre moto, é falar sobre o pedestre também. É isso que o Diego está nos dizendo. O trânsito, a mobilidade humana é muito maior do que a gente pensar em sinal fechado, sinal aberto, placa de sinalização. É uma composição de elementos que fazem com que a cidade possa estar protegida e tenha segurança para todos. Para aquele que quer ir trabalhar caminhando, para aquele que vai numa praça caminhando, para aquele que está na parada de ônibus esperando o seu ônibus, também nós temos que ter segurança. E o Diego aqui está nos trazendo uma informação muito importante. Olha, eu diria que esse óculos, hein, Diego, tinha que ser colocado para alguns adultos também, viu? Sim. Porque as pessoas adultas são as piores, porque acham que só um copo de cerveja, só uma taça de vinho não vai dar em nada. E a gente sabe que inibe muito daquela potencialidade dos reflexos que as pessoas precisam, principalmente porque se está, né, com um carro com mais de 1 tonelada, e é um perigo, né? Exatamente. Falando em público adulto, temos um grande projeto com as empresas. As empresas nos chamam, a gente vai lá, conversa com principalmente os motoristas e o público em geral também, porque muitos acidentes a pessoa acha que é só na condução dos veículos das empresas e não, é no ir e vir para o trabalho. Então a gente aplica essa mesma oficina que faz para jovens com óculos simulador, a gente aplica também nas empresas. Temos um hall de empresas, um projeto chamado Empresa Amiga da IPTC, em que somos convidados anualmente, de forma permanente, em que trocamos informações. As empresas, a partir da nossa ida no local, começam a monitorar a velocidade da frota, começa a monitorar autos de infração dos funcionários e começa a reduzir os acidentes de forma significativa. Temos muitos projetos de sucesso em que os empresários nos chamam e pedem a continuidade dessa presença ostensiva da IPTC dentro das empresas, coisa que há 20 anos atrás não seria uma realidade. Não tínhamos esse acolhimento por parte dos empresários que tinham resistência, que achavam que o agente de trânsito era o culpado da infração. E mais do que isso, né? A IPTC era vista até pouco tempo como aquele que queria ser arrecadatório. Tá ali só para me dar a multa, não tá ali para ficar me orientando. Então, assim, eu venho da área da segurança, a gente sabe o mais importante do que a repressão é aquela questão de ensinamento, né? Aquela parte mais pedagógica mesmo, né? Não vamos ali sair só multando alguém que por distração, muitas vezes acontece por distração, estacionou numa vaga de pessoas com deficiência e não tem deficiência. Precisa sair multando? Não, eu acho que se a pessoa não tem reincidência, se realmente foi ali uma boca abertice, né, que às vezes acontece no dia a dia, nessa rotina louca da gente,
a parte pedagógica, mais didática, de cidadão, né, com todo o respeito que a IPTC tem, a gente tem visto a melhoria da IPTC a cada ano que passa. E eu quero te perguntar, quando iniciou essa questão da Escola de Educação para o Trânsito, educação para essa mobilidade humana aqui em Porto Alegre, desde quando nós temos essa? Porque me parece que é a primeira capital que tem um decreto e que intitula, que cria essa escola, né? Exatamente, nós temos uma consolidação, vamos dizer, de um trabalho já existente. É uma lei, né? Desse decreto. É um decreto. Sim, decreto municipal que determina, que consolida, na verdade, porque as escolas públicas de mobilidade têm uma legislação nacional em que sugere que os municípios tenham essa constituição de escola pública. Nós aqui em Porto Alegre conseguimos esse feito de termos um decreto municipal constituindo uma escola pública de mobilidade que vai estar se interrelacionando com as instituições de ensino de Porto Alegre, e muitas regiões da região metropolitana vêm aqui ver como foi feito, pegar a experiência, servir de espelho e eles conseguirem aplicar em outros municípios. Então é uma inovação que ocorreu. Mas voltando um pouco sobre a parte educativa da IPTC, nós estamos fazendo pela primeira vez blitz educativos. Olha, a população sempre pediu isso. Eu quero ser orientado e não só multado. Uhum. Pois bem, estamos realizando no mínimo 2 blitz a cada mês, em que abordamos motociclistas, em que abordamos motoristas e conversamos e orientamos, entregamos materiais educativos, interagimos, para a população ver que não há esse bicho-papão do IPTC, que a gente só tem cunho arrecadador. Não, pelo contrário, o índice de notificação por agente de trânsito, ele não chega a 2 autuações dia. Isso é técnico, tem um portal Transparência da IPTC, IPTC Transparente. Quem quiser acessar isso, vai colocar no Google IPTC Transparente, vai ter acesso ao quantitativo de notificações. A população vai conseguir entender que não há uma fúria de multas, pelo contrário, muitas infrações cometidas de alto risco não são registradas. E cada infração que acontece é um risco de morte. Cada infração, passagem de sinal vermelho, álcool e direção, são fatos que poderiam virar tragédias. Então a gente tem que coibir o excesso de velocidade. Então, no caso de atropelamento, por que a velocidade é monitorada em Porto Alegre? A mais de 60 km por hora, se tiver uma colisão do veículo automotor com uma pessoa, essa pessoa tem um índice de sobrevida de menos de 10%. Meu Deus. Como imagina. que vamos deixar uma cidade que tem muitos pedestres, que tem muito atrativo, veículos andando a velocidades acima de 60 km por hora? É impossível, é inviável, e mundialmente falando, nenhuma cidade desenvolvida em nível internacional tem velocidades acima de 40, de 30, tem zonas com 20 km. Então a gente sabe o quanto é potencialmente perigoso o excesso de velocidade, não só em Porto Alegre, mas nacionalmente, mundialmente. Nenhuma grande cidade incentiva os veículos a excederem a quilometragem mínima. 5 km a menos, às vezes, é o determinante da pessoa sobreviver a um acidente. Nossa, e olha só, corroborando com essa tua fala, a gente sabe que já tiveram várias questões, aqui em Porto Alegre mesmo, de pessoas que estavam numa parada de ônibus e acabaram falecendo por conta de alguém embriagado, né, estar dirigindo o seu carro e entrar parada de ônibus adentro, né? Pessoas dentro de casa, muros que são destruídos por conta daquele motorista que acabou utilizando, né, bebendo um copinho só de cerveja, mas que teve os reflexos totalmente diminuídos e acabou ocasionando morte de uma vida. Então, a educação para o trânsito me parece que tem um olhar mais para com a vida, né? De educação, da parte pedagógica. Para as crianças, de que idade vocês começam a fazer a conversa com eles a respeito de trânsito nas escolas? O nosso projeto começa lá na educação infantil. Já nos pequenininhos? Já nos pequenininhos, porque a gente tem os resultados muito positivos, principalmente na educação infantil, no ensino fundamental, os anos iniciais ali, que a criança começa a cobrar, ela começa a exigir do pai, do cuidador dela, as regras de trânsito. Muitas vezes o pai vai puxar o celular lá para falar, no volante ela já cobra, já diz não pode passar o sinal vermelho. E as direções das escolas, os professores vêm nos dar esse retorno, e muitos pais também se sentem
lisonjeados em ter o filho dele como um mini agente de trânsito ali, que a gente brinca, cobrando atitudes seguras, porque vai estar preservando a vida do pai, da família e da dele próprio. E olha que interessante, né? Quando, eu não me lembro que ano que iniciou a obrigatoriedade do cinto de trânsito, do cinto de proteção, cinto de segurança. Foi antes da terceira edição do Código, certamente, antes de 97. Antes de 97. Exatamente. Também. E o que eu queria dizer, né? Já faz um bom tempo que o cinto de segurança está aí, né? É fato, tem salvado vidas. E logo que ele foi instituído pelo Código de Trânsito, os adultos, os mais velhos, tinham dificuldade, né, de colocar. E a gente via que para as crianças era algo muito natural. Por quê? Porque era uma nova rotina que eles estavam inserindo dentro do seu dia a dia, né? Então, a gurizada, eu sei pelos meus filhos, a gurizada, eu já entrava no carro, na garagem, eles já estavam botando cinto. Mãe, bota aí, bota aí. Então, há uma cobrança e acho muito interessante trabalhar com essa questão dos pequenos primeiro, porque eles serão os novos motoristas, motociclistas, novos pedestres, são eles que vão gerar essa nova cultura de proteção no trânsito, de ser um agente fiscalizador a partir do momento que eu não dirijo, por exemplo, de forma ofensiva, eu dirijo de uma forma defensiva, cuidando do que acontece no meu redor, e isso é muito interessante, viu? Lá na educação. E como que vocês trabalham lá? É com isso aqui que eu peguei? Olha que eu já roubei umas coisas aqui, mostra aí então. Um kit que a gente vai estar disponibilizando agora para as escolas da rede municipal, composto por um lápis com borracha, com uma frase de educação para o trânsito, de uma régua também, um estojo e um caderno. Todo esse material, ele visa estimular os professores, os educadores, a trabalharem as questões de educação para a mobilidade. Então, ele visa isso, o envolvimento dessas crianças, desses adolescentes, em atividades de cunho educativo. A gente tem um site também que a gente coloca materiais eletrônicos lá, que podem ser utilizados pelas turmas. Pois é, isso aí, parei que eu vou te perguntar agora. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui de novo. Olha aqui que amor o estojinho. Deixa eu dar tentar dar um zoom aqui. É um estojinho que a criança vai poder colorir da forma que bem entender. Ou seja, já está envolvendo a criança na questão do trânsito, que aqui nesse estojinho tem um cadeirante, né, uma pessoa com deficiência, tem uma faixa de segurança, tem um menino andando de bicicleta. Ó, gente, bicicleta também é trânsito, viu? Deixa eu até falar disso aí agora. Tem uma mãe e uma menininha ali tentando atravessar num semáforo, enfim, e tem o nosso azulito, azulito, né? O azulito ali, o mascote da IPTC, dando todas as dicas necessárias. Então, muito legal, né? Imagina a IPTC, que para você aí, que é só arrecadatória e que agora você está mudando seu pensamento, a sua intenção de falar da IPTC, olha aqui, com muito carinho, ensinando a escola pública de mobilidade, a começar ali pela educação infantil, ou seja, ali naquele maternal, no jardim A, no jardim B, da gurizada ali a partir de 3, 4, 5 aninhos, depois nas séries iniciais, que é a primeira série, né, onde ele começa a aprender a ler e escrever na alfabetização, indo até a gurizada do ensino médio, lá com seus 15, 16 anos, que vão ser os futuros motoristas, motociclistas da nossa cidade. Tu estava falando que tem umas gravações de uns vídeos aí, como é que é esse negócio? Ó, vamos voltar. A gente tem um material que disponibiliza de forma eletrônica no site da EPTC, da Educação para o Trânsito, e nessa Semana Farroupilha, por exemplo, a gente costumava recebermos turmas lá no acampamento Farroupilha, fazer uma ação conjunta com o SAMU, que tem um trabalho fantástico na cidade de atendimento de emergência, e a gente acaba trabalhando de forma conjunta lá na ponta, principalmente as equipes de fiscalização no atendimento de acidentes, em que a gente fazia uma oficina. Para vocês terem noção, em 2019 passaram mais de 1.500 crianças lá no local. As turmas, a gente disponibilizava ônibus que buscavam nas escolas, claro que tudo isso teve que ser readequado e começamos a investir muito em tecnologia e em vídeos educativos para disponibilizar para as escolas. Então as escolas recebem hoje vídeos educativos disponibilizados pela EPTC com a temática tradicionalista. Então o pessoal vai até essas escolas, vai com as vestimentas do gaúcho lá, vão de bombacha, vão de prendas nossas
colegas, e também de uniforme do EPTC para mostrar que a gente está alinhado com a tradição e que o trânsito ele acontece em todos os locais e deve ser mostrado, orientado, inclusive nas festas temáticas, como é essa festa da Semana Farroupilha, em que coincidentemente é unida à Semana Nacional do Trânsito, que é de 18 a 25. Então são duas festividades importantes para Porto Alegre, importantes para a EPTC. A gente está afirmando de forma segura, positiva, a questão do tradicionalismo aliado à segurança no trânsito. E olha só, ali atrás, ó, do Diego, está o Azulito, né, com seu chapéu de aba larga aí, mostrando aí o Azulito. Tem a roupa, né, que é também uma pilcha tão importante para que as pessoas possam também se sentir representadas ali nesse Azulito. As crianças adoram, eu já vi a atuação do Azulito, é algo incrível, é realmente envolvente, as crianças acabam caindo exatamente nessa ideia, né, adotando a ideia de um trânsito mais seguro, mais em paz. O conteúdo desses vídeos é exatamente atravessar, são coisas básicas, assim, diária, da criança até o ensino médio, atravessar em faixa de segurança. Exatamente, para as crianças bem pequenas a gente trabalha a questão das cores já, para ir incentivando eles a entenderem as cores do trânsito. Como pedestres, eu falo sempre, a gente não faz circuito de trânsito de mini motorista, porque muitas daquelas crianças ali não serão motoristas, a maioria delas e todas as motoristas são pedestres. Nós não deixamos de ser pedestre quando assumimos a condução de um veículo automotor. Então as nossas oficinas com as crianças são sempre com a lógica de pedestre, de como se portar numa ciclovia, que é algo novo, relativamente novo para a cidade. A gente tem há não muito tempo ciclorotas, ciclovias que facilitam o deslocamento do ciclista, e a gente já tem a idade, já procura explicar para as crianças utilizar o capacete mesmo não estando previsto na legislação de trânsito a obrigatoriedade, mas o capacete na bicicleta é importante, e é na bicicleta que se começa a aprender a respeitar. Com certeza. Na bicicleta que se começa a aprender a ter empatia pelas outras pessoas, a deixar o amiguinho atravessar, a frear, a não andar em alta velocidade na bicicleta também, porque pode cair, pode se machucar. Então é ali, nessas pequenas oficinas, em tenra idade, que a gente começa a falar sobre educação para o trânsito com as crianças dentro das nossas ações em praças, em parques, nas escolas, em vários locais da cidade. A gente incentiva muito isso, o caminhar consciente, ao esperar para atravessar a rua. A gente tem muitas vezes a ansiedade de querer atravessar sem aguardar o semáforo de pedestre. O semáforo de pedestre é aquela mãozinha, ou pare e siga, que a gente chama, o bonequinho verde. Isso aí a gente acaba banalizando e atravessando. E aí o risco aumenta significativamente. A sinalização não está ali por acaso, a sinalização é para ser respeitada. A gente cobra muitas vezes do motorista, mas não cumpre com a sinalização como pedestre. E exatamente o que acontece, o acidente muitas vezes em locais que não tem faixa de segurança, que o pedestre resolveu atravessar numa esquina sem visibilidade e acaba sendo uma vítima do trânsito, é o que a gente não quer, né? Então, e legal tu falares nos ciclistas, né? Aquele que anda de bike, né? Nós vemos muitos bike noturnos aí, night bikers, né? Isso, nós vemos muitas vezes o motorista de carro não respeitando aquela pessoa, o ciclista que está com a sua bicicleta, mas também vemos muitas vezes o ciclista, né, que está com a sua bicicleta invadindo a faixa dos carros. Então, gente, vocês estão vendo que trânsito é uma coisa muito complexa. Há que se ter uma respeitabilidade de ambos os lados, né? E aí, aquele bate-boca no trânsito muitas vezes diz, né, que eu tenho razão, tu tem razão, e na verdade nenhum dos dois estava com a razão. Aí precisa sim entrar um agente de fiscalização para fazer a mediação daquela loucura toda, né? Porque a gente tem muita reclamação por parte de motoristas, né, de carros, e por parte também dos ciclistas que usam a sua bicicleta como forma muitas vezes de ir para o trabalho e para estudar, não apenas como diversão, né? Exatamente. Essa parte social do trânsito, né, do compartilhamento do trânsito, é algo que tem que ser trabalhado realmente, e as pessoas têm que se colocar no lugar do outro ali, no lugar do idoso que está atravessando, no lugar do ciclista que precisa de prioridade, no lugar do pedestre quando ele for motorista. E assim, todos os personagens do trânsito, né, tem que ter essa solidariedade e poder
está se colocando no lugar do outro de forma mais empática. E olha que legal, gente, né? Aqui a IPTC não tem apenas aqueles, o estojinho, o caderninho. Ele também tem alguns guias muito práticos. Esse aqui, por exemplo, é um folder que é de transporte seguro para crianças. É óbvio que não é para crianças, mas é para os pais, para os responsáveis que estão, até mesmo para aquele dono de uma van, de um micro-ônibus, né, de escolar, uma van escolar, que são responsabilidades que a gente deve ter enquanto adulto, enquanto motorista, para com as nossas crianças. E aqui um material muito legal, como transportar o maior tesouro que nós temos, né, que são as nossas crianças. E aqui falando, inclusive, das mulheres grávidas, né, de que forma as mulheres grávidas estarão mais protegidas dentro de um carro, as crianças, os bebês, né, com a questão do bebê conforto, que muitas vezes é falado ali que é chato. Não, gente, é importante, e aqui tem todas as regras sendo faladas e muito bem apresentadas pela IPTC. E aqui, ó, o guarda-chuva que o Diego falou. E aí, Diego, olha lá, dá para olhar bem e os nossos idosos estarem protegidos. Gente, eu tô apaixonada pela IPTC. Que mais tu tem aí, Diego? Tem aqui uma sacolinha que a gente está dando para os motoristas, para quando eles colocarem um lixinho lá no carro, não jogarem o lixo para fora do veículo, colocarem sempre na sacolinha, já vão lembrar. Projeto Pedestre Idoso 60+, né? E tem um folder ali dentro. Tem um folder confeccionado por nós, junto com outras instituições, como o Detran, como o Projeto Vida no Trânsito, o Instituto de Geriatria e Gerontologia, temos uma parceria. A Zélide? A Zélide também está envolvida. Que legal. E temos aqui algumas orientações para o público idoso e para os seus familiares, cuidadores também, que são grandes parceiros nossos. Também temos essa camiseta aqui, que é do projeto, está sendo muito bem acolhida pelo público idoso, o pessoal está usando realmente. E na parte traseira dela aqui tem todos os parceiros do IPTC e dos demais parceiros que legal. Nos ajudaram a constituir esse Olha aí, projeto. O Estado do Rio Grande do Sul, o SUS, Detran, Vida no Trânsito, e tem uma pequenininha que é a Prefeitura de Porto Alegre e essa aqui que eu não consegui ler. Essa Secretaria Municipal de Saúde. Ah, Secretaria Municipal de Saúde. Olha que legal, gente. Tantos atrativos, né, para o nosso idoso. Porque o nosso idoso, como bem estava dizendo o Diego, muitas vezes ele não tem uma mobilidade tão rápida quanto ele pensa, o reflexo é um pouco mais lento, a questão auditiva, né, porque é importante no trânsito, né, percepções, né, a gente ouvir um barulho de um carro que está se aproximando quando a gente não enxergou, mas ouve, a própria visão, que o idoso fica com uma visão, né, precisa usar óculos, eu aí já estou usando o meu, então assim, são detalhes tão importantes que a gente não para se perceber, senão a gente não viesse aqui na IPTC, que está mostrando aqui, dando um show de bola, mostrando o quanto é proativa para com o trânsito da nossa Porto Alegre. E aqui eu também vi uma outra camiseta, porque eu tô metendo a mão aqui, eu tô adorando, tá aqui uma outra camiseta aqui, que eu já peguei ali, que é olha aqui, gente, ó, motociclista seguro, que é aquelas pessoas, né, que andam de moto. Isso aí. Tão importante também cuidar da questão da moto, porque a gente sabe, um acidente de carro, né, se tu te acidenta de carro, tu tem ali o airbag, tu tem a lataria, que acaba te protegendo um pouco mais, mas na questão da moto, a lataria acaba sendo a própria pessoa, né, e é tão importante, a gurizada aí que logo que faz 18 anos, e eu acho tão jovem, né, que já sai com uma moto, muitos sem habilitação, ou seja, causando um problemão para si e para outrem. Então, que legal. Com motociclista vocês têm feito o quê? Nos clubes? Um grande trabalho junto aos locais de grande aglomeração de estacionamento, por exemplo, no centro de Porto Alegre. O General Câmara é um clássico, a gente está sempre lá, conversando com os motociclistas, entregando material educativo, para pedir para eles se cuidarem e cuidarem dos demais também no trânsito, né? São um dos públicos vulneráveis, assim como os idosos. Hoje, os motociclistas, a gente tem altos índices de forma recorrente, se envolvem em acidentes fatais na cidade de Porto Alegre, sendo responsáveis muitas vezes por ano
de mais de 50% do envolvimento de acidentes fatais de motociclistas. Então, e a idade? A idade é... Varia, não? Entre 18 e 25 tem um grande número. Mais incidência incidência. O motociclista com idades superiores a 40 anos, por exemplo, não se envolve muito em acidente fatal em Porto Alegre. Quem se envolve é realmente o motociclista inexperiente, com pouca idade e muitas vezes nem habilitado. Então, para isso sim, a fiscalização faz as blitz para conseguir tirar de circulação aquelas pessoas que não têm habilitação. Além de ser um crime, sim, ele coloca em risco a vida dele, que às vezes ele paga com a vida essa atitude, e dos demais usuários da via. Nossa, que horror. Tu sabe que uma época eu estava com uma ideia, né? Sabe que parlamentar tem sempre ideia. E eu, vindo da Brigada Militar, tive muitas experiências com jovens de 18 anos com carros potentes, né? Aquele carro que é turbo, aquele carro que tem uma potência muito maior e que a gente vê o quanto complicado é. Sabe que eu tinha uma ideia, de repente, de 18 até 3 anos de carteira, ter possibilidade de ter carro só 1.0, porque não tem tanta potência no motor e talvez, não sei se é vero isso que eu estou dizendo, é a ideia aqui que eu tinha, talvez não tivesse tanto acidentalidade. Não sei. É muito diferente conforme a década de 80, a década de 90, a indústria automobilística não tinha a potência que entrega hoje para o jovem. É uma verdade isso, porque quanto mais potente o veículo é, maior o grau de acidentalidade e de risco. Então tem que ter uma condição consciente. Muito diferente lá daqueles veículos como o Palas, o próprio Fuca, né? São veículos a variante que vão ultrapassar Brasília. Hoje em dia, muitos carros que são entregues aí com um potencial de velocidade fantástico, que leva à questão da adrenalina, da sensação de liberdade, as próprias motocicletas também montadas com motores potentíssimos e que a gente se preocupa cada vez mais com isso, com a gravidade da cinemática do acidente lá na ponta. Quanto maior a potência, certamente maior a velocidade. Por isso que a gente tem que redobrar o cuidado. E eu acho que essa iniciativa é de grande valia, né? A gente sabe que a indústria automobilística tem um grande papel dentro do Brasil, né? Na questão do veículo. O veículo ainda é culturalmente algo que grande parte da população quer. Está mudando um pouco. Eu acho que os jovens hoje, devido aos aplicativos, a outros modais, não estão tendo o carro como idolatrando o carro, né? Um carrocentrismo, como a gente fala, mas ainda é presente o veículo automotor como uma meta de vida e tem que ter muito cuidado, principalmente com a inexperiência. Mesmo com sistemas passivos e ativos como airbag, como freio ABS, que hoje em dia já são realidades que garantem muito mais a segurança dos condutores para, no caso de emergência e urgência, poder ter uma frenagem mais eficaz. E todo o sistema também de segurança, mesmo assim, o fator determinante não é a máquina, e sim a pessoa, porque em todo acidente, eu não gosto nem de usar acidente, eu uso sinistro de trânsito, que é um novo jargão que surgiu nacionalmente para dizer o quê? Que não é um desastre que acontece, que é previsto, não habilitado, jovem, colocando excesso de velocidade na moto, é previsto que ele vai se acidentar. Sim, não é um acidente, não é um desastre. Há previsibilidade. Então, esse sinistro de trânsito acontece por muito fator que não é o mecânico, que não é o humano. Então, é no humano que temos que focar, é no humano, no comportamento, na empatia pelos demais usuários da via, que tem que ser o foco da IPTC, o foco das empresas de mobilidade, tanto aqui em Porto Alegre quanto em qualquer local do país, né? A gente mudar isso, fazer com que as pessoas não corram risco e não coloquem outras pessoas em risco. Diego, para encerrar a nossa parte aqui, porque eu acho que a gente ficaria mais umas 3 horas e o público deve estar adorando essas tuas informações. Quais são os desafios para essa escola de mobilidade, para a educação para a mobilidade? Quais são os desafios que tu tens, a tua equipe tem aqui em Porto Alegre? O grande desafio nosso é que toda a população de Porto Alegre, com filhos na escola, tenha educação para o trânsito, que as crianças voltem para casa falando de educação para o trânsito, que os jovens conheçam os riscos do trânsito para que a gente consiga evitar as tragédias. E para isso, nós somos pequenos, nós precisamos da população
precisamos dos professores, dos educadores que nos ajudem nesse grande desafio, que coloquem dentro das suas matérias, dos seus currículos, um pouco de educação para o trânsito. Como eu falo, não precisa parar de dar aula para trabalhar a educação para o trânsito. Pode pegar matemática, colocar uma questão envolvendo o trânsito. Pode pegar português, colocar alguma coisa sobre trânsito. Não precisa parar de dar aula. É só nos ajudar nesse grande desafio que Porto Alegre tenha uma mobilidade segura cada vez mais e que comece lá na ponta, lá na escola, em tenra idade, conversando com as crianças, e que a população possa colocar os seus filhos na escola e ter certeza que naquela escola vai ter educação para o trânsito. Peçam aos professores, aos diretores de escola que participem do prêmio de educação da EPTC que está aberto, possam mostrar os trabalhos que fazem. Temos um prêmio grandioso de educação que está na 13ª edição. Convidamos a população, ao pessoal, jornalistas, imprensa, professores, público em geral, que participe do nosso prêmio, que ele estimula a sociedade a fazer educação para o trânsito. Então eu acho que esse é o grande desafio, ter parceria da sociedade, acabar o preconceito que a gente trânsito só está na sinaleira para multar. Não é verdade, a gente está para ajudar e para salvar vidas principalmente. Olha aí, que legal. Eu falei com o Diego, ele que é aqui o responsável, ele é o diretor, eu diria assim, dessa escola de trânsito para a mobilidade. Entender o trabalho, aliás, entender o trabalho não, o trabalho é dele, tá? Entender o trânsito como espaço de todos é reconhecer o teu direito de ir e vir, seja de carro, seja de moto, seja de bicicleta, seja num ônibus, seja como pedestre. Com esse material tão intenso, com tanto material aqui na EPTC, que tal iniciar com a tua família? Vamos lá, uma educação no trânsito para a gente ter uma vida muito melhor aqui em Porto Alegre. Muito obrigada, Diego, pela tua disponibilidade e parabéns, né? Te cumprimento todos da tua equipe, todos os agentes por esse trabalho magnífico, viu? Obrigado, muito obrigado. E o meu segundo convidado para conversar sobre a EPTC nessa Semana do Trânsito é Paulo Roberto da Silva Ramires. Ele ingressou na EPTC em 1999 como agente de fiscalização de trânsito. É gestor da equipe de operação e fiscalização noturna de trânsito e transporte, foi, né, gestor, porque agora ele é outra coisa. Foi coordenador da operação e fiscalização de trânsito, foi coordenador de planejamento semafórico, olha aí sobre os nossos semáforos, foi gerente de controle e monitoramento de mobilidade, gerente de operação e fiscalização de trânsito, diretor de operações e hoje é o diretor-presidente da EPTC. Boa noite, Ramires, um prazer estar aqui contigo falando sobre a EPTC. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado você, Nádia, pelo convite, é a oportunidade de a gente poder falar sobre a EPTC, né? Multiplicar cada vez mais o conhecimento da população dos nossos trabalhos, dos nossos serviços e aquilo que a gente presta para a sociedade. É uma satisfação. E é importante, nós estamos aqui com o diretor-presidente para ele nos falar um pouquinho sobre aquela máxima que os porto-alegrenses têm. E a EPTC é só para multar, não serve para mais nada. Eu sei que a EPTC é muito mais, óbvio, daquela multa que aquele cara, né, que descumpriu uma regra, uma lei de trânsito, levou. Mas ela é muito mais do que isso, né, Ramires? A gente está, me parece, num momento de transição, né, alguns anos para cá, mudando o olhar da EPTC. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Nós estamos trabalhando justamente, né, quando iniciamos nosso trabalho lá em 98, 99, o início da EPTC, era uma atividade nova, né? Tu sabes bem, né? Até então era exercida pela Polícia Militar aqui na cidade, e aí houve aquela transição a partir do Código de Trânsito que entrou em vigor lá em 97, municipalizou a questão do trânsito, já prevista lá na Constituição, mas efetivamente iniciou em 97 aqui em Porto Alegre, né? Com a publicação, com a entrada em vigor do novo Código de Trânsito. Então, em função da própria atividade ser nova, né, da separação dessa função da fiscalização, da educação do trânsito, que então era feita por uma outra corporação e passou a ser feita pela EPTC, fundada naquele mesmo ano, houve, sem dúvida nenhuma, um entendimento equivocado por parte da população, né, de qual era o papel desse novo órgão que estava se inserindo no nosso sistema jurídico brasileiro.
E nós mesmos, né, que iniciamos lá, eu sou um dos percursores que iniciou lá em 98 a fiscalização do trânsito, nós mesmos estávamos nos colocando na sociedade, né, qual era o nosso papel, conhecendo a partir da prática qual era o nosso papel na construção de um trânsito mais seguro, de um trânsito melhor para todos. E ao longo dos anos, como tu falaste bem, nos últimos anos em especial, a gente tem passado por essa transformação, tem colocado muito mais um papel de conscientização nas ações. Evidentemente que a fiscalização ela é importante, ela é fundamental para todo o sistema jurídico, para que funcione bem, mas é também nosso papel fazer essa transformação, né? Colaborar e praticar cada vez mais ações e atos que modifiquem o comportamento da população, que modifiquem o comportamento dos pedestres, dos motoristas. Cada um, nós todos, né, nos dividimos entre esses diferentes papéis ao longo do dia e precisamos fazer a nossa transformação e nos enxergar também como um agente transformador nessa condição de trânsito que a gente tem. Então nós estamos passando por essa transformação e cada vez mais tentando mostrar para a população, abrindo as portas da EPTC, mostrando para a população, mostrando para toda a cidade todos os serviços que a gente presta, todo o serviço que a gente coloca à disposição da sociedade para modificar essa realidade trágica que a gente tem no trânsito brasileiro. Que maravilha! Que legal poder estar conversando aqui com o diretor-presidente da IPTC para nos elucidar de algumas dúvidas. E a IPTC hoje, né, está sob o guarda-chuva da Secretaria de Mobilidade Urbana. A IPTC é dividida em que setores? Tu poderia nos dizer assim, a IPTC tem então o diretor-presidente e como que ela se organiza? Nós estamos colocados hoje, a nossa estrutura é dividida em área de planejamento, área de operações, e nós temos também, evidentemente, uma diretoria técnico-administrativa, né, ou administrativo-financeira. Dentro da nossa área de planejamento, nós temos setores ou gerências que cuidam do planejamento de transportes, do planejamento do sistema viário da cidade, do sistema de circulação, do planejamento do sistema cicloviário também, está dentro da diretoria técnica. E prestamos ali todo o planejamento, então, do sistema viário, dos deslocamentos das pessoas da cidade, sinalização viária, o planejamento de transportes, todo o planejamento, vereadora Nádia, do sistema de transporte da cidade hoje está colocado na EPTC e estamos passando, evidentemente, por esse processo de transição que foi colocado nessa reforma administrativa, né, na nossa gestão agora, junto com o prefeito Sebastião Melo, da Secretaria, da existência da Secretaria de Mobilidade Urbana, que ela existia até 2016 com o nome de Secretaria Municipal de Transportes, né? E agora foi feita uma nova roupagem, uma remodelagem da Secretaria, na qual nós estamos subordinados. Então estamos passando por um período de avaliação administrativa, reestruturação administrativa da EPTC, passando algumas das nossas atribuições então para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Na área de operação... Deixa eu só te perguntar uma coisa, assim, nessa área de planejamento está previsto, até para o público nosso que está nos acompanhando entender melhor, está previsto assim, horários de rush, vocês fazem esses estudos de tempo de sinaleira aberta, fechada, de cruzamentos, é isso também? Também é isso, né? Na nossa área de planejamento nós temos um setor que cuida da coleta de dados, das estatísticas, né? Que levanta todas as informações do nosso trânsito de forma sistemática, rotineira, faz levantamento, pesquisa de deslocamentos, contagens veiculares, identificação de novos polos geradores, né, de atrativos de demanda de viagem de transporte, né, porque cada viagem que a gente faz de carro, a pé, de bicicleta, é uma viagem de transporte. Então a gente faz o levantamento desses dados sistematicamente. Esses dados servem tanto para subsidiar os nossos planejamentos de circulação em geral, do ponto de vista de sinalização, de aonde vai ser permitido efetuar eventualmente uma conversão, aonde vai ser permitido estacionamento, aonde a gente vai ter área azul, e também serve para fazer a programação dos semáforos, né? Então, para cada um dos cruzamentos que a gente implanta um semáforo, a gente faz um levantamento de dados. Aliás, ele é prévio, né? Antes da definição se vai haver ou não um semáforo naquele determinado cruzamento, a gente faz uma coleta de dados, uma coleta de informações, faz a análise do índice de acidentalidade, do volume de tráfego naquele ponto, e aí, a partir dessas informações, é que se define se a melhor estratégia é a implantação de um semáforo ou não. E nos semáforos já implantados, esses dados servem para a gente ficar sistematicamente reprogramando eles de acordo com o horário de maior movimento, o horário de rush. Um outro dado importante
e que poucas pessoas sabem, é que a grande maioria das nossas sinaleiras, mais de 90% dos nossos semáforos, das nossas sinaleiras da cidade, elas são controladas aqui de dentro do EPTC. Ah, olha aí que legal, também não sabia. Nós temos um setor que faz o gerenciamento através de softwares, né, de centrais semafóricas que a gente chama, que fica acompanhando a operação junto com o nosso centro de monitoramento da mobilidade. A gente fica acompanhando a operação e sempre que há necessidade, seja por uma manifestação, por uma obra, por um acidente, sempre que há necessidade, esse setor então está apto, através da tecnologia já colocada à disposição, de fazer a modificação nos tempos dos semáforos. Então você imagina que acontece um acidente de trânsito, né, na Avenida Ipiranga, 3 horas da tarde. Aquela sinaleira está programada com as características do trânsito daquele horário, daquele momento. Não é? Quando a gente tem um acidente de trânsito que eventualmente interrompe 30%, 40%, 50% da via que está disponível para os motoristas, para os usuários, ela perde capacidade. Então a gente precisa fazer uma reanálise daquele acidente, verificar, por exemplo, quanto tempo vai levar, se estima a liberação completa daquela via, e a partir de informações como essas a gente toma a definição se a gente vai fazer alteração no semáforo ou não. E é interessante isso, porque o semáforo funciona tudo em cadeia, né? Sim. É um sistema semafórico. Então, muitas vezes acontece um acidente num cruzamento e a gente precisa fazer alteração de tempo em 4, 5, 6 cruzamentos. Sim, onde vai a romaria. E o outro setor que tu falasse é operações, né? Operações, né? Então, no setor de operações, nós temos as nossas equipes que efetivamente estão em campo, fazendo o controle do dia a dia, né? O atendimento das demandas diárias da cidade. Tem a fiscalização de trânsito, que faz o atendimento de todos os acidentes, tudo que acontece em Porto Alegre, que envolve deslocamento das pessoas, vereadora, acaba repercutindo na nossa atividade, não é? Às vezes você tem um evento numa igreja, numa escola, num centro cultural, e você não imagina que aquilo envolve o trabalho da EPTC, porque nós precisamos deslocar equipes para esse local, para fazer o acompanhamento, para garantir a segurança das pessoas e fazer as modificações no trânsito, no planejamento do trânsito daquela região que for necessário, para aquelas pessoas que estão passando por ali sentirem o menor impacto possível, não terem atrasado as suas viagens. Então nós temos a fiscalização do trânsito, que atende todas as ocorrências, desde os acidentes com danos materiais apenas, os acidentes com vítimas, atendem os chamados, né, para as portas de garagem, às vezes quando as pessoas querem sair da sua residência. Tá um carro estacionado ali. Nós temos também, essa equipe é responsável também por fazer o controle, o monitoramento, né? A gente vai para os pontos de maior circulação da cidade, maior movimento da cidade, e a presença do agente ali, muito importante, ela inibe o cometimento de infrações, inibe o comportamento de risco e traz maior segurança para o trânsito. Também temos a equipe de fiscalização de transportes, que diariamente faz a fiscalização do nosso sistema de transporte público, tanto o sistema de transporte por ônibus, como lotação, escolar, táxi. Então, diariamente nós temos ações para verificar o funcionamento, a operação, se ela está acontecendo conforme o planejado, fazendo as modificações necessárias e também fazendo a fiscalização, que também é muito importante no nosso sistema de transporte, principalmente agora em período de pandemia, né? Sim. Tem uma série de requisitos ali que os operadores de transporte precisam seguir, então a nossa equipe diariamente está fazendo essas verificações na rua. Que maravilha! Essa é a nossa EPTC. E eu tenho uma pergunta aqui que muitas escolas me fazem, né? A escola a gente sabe que é um local de gurizada, de crianças, de adolescentes, e muitas escolas estão localizadas em algumas avenidas que têm um trânsito um tanto quanto mais rápido. A colocação de lombadas para diminuição da redução da velocidade, seja lombada eletrônica, ou seja, né, aquele cucuruto que o pessoal chama, né? Pode ser solicitada pelas escolas? Como acontece isso? Pode ser solicitada, as escolas podem encaminhar diretamente aqui para a EPTC, através do nosso setor de protocolo, nós temos um e-mail também para recebimento de demandas, que é eptc@eptc.prefpoa.com.br. Então a diretoria da escola, o conselho da escola pode encaminhar para a gente a solicitação, que nós vamos colocar dentro da nossa área de planejamento e vamos no local fazer uma vistoria. É importante que as pessoas saibam que
com o avanço da tecnologia e do serviço de engenharia em prol da segurança viária, não se pode mais colocar os chamados quebra-molas, né, ou as lombadas físicas. Os cucurutos aqueles, né? Em qualquer local e de qualquer forma, né? Antes da gente definir, verificar se é possível ou não, tem uma série de requisitos que precisam ser verificados pela equipe de engenharia para verificar se está atendendo a norma de forma a dar mais condição. E aí eu trago aqui exemplo, né, como locais em curva, locais com grandes declive, não podem hoje ser colocados lombadas físicas ou os cucurutos, né, popularmente chamados como redutor de velocidade. Aí nesses locais nós precisamos encontrar uma outra forma da engenharia, uma outra alternativa para atender e deixar o local mais seguro para as pessoas que por ali passam. Muito obrigada, excelente a explicação. E estamos, né, na semana de trânsito. Qual a programação da IPTC para essa semana aí? Hoje já é quinta, né, gente? Mas eu sei que a semana foi lotada. No domingo houve, foi domingo, não, sábado, né? No sábado foi o lançamento, então, dessa semana. Não que a IPTC não vai trabalhar as outras semanas, tá, gente? Essa semana é de conscientização. É uma semana em que a IPTC, que a Escola de Trânsito, ficam mais, com mais atividades, que a imprensa divulga um pouco mais, porque é uma semana nacional. A IPTC está planejando o quê? Qual é a programação ainda da IPTC? Então, como tu falaste, não é que nas outras semanas não se trabalha, mas essa semana é uma semana muito importante porque a gente propõe a discussão para a sociedade, né? Nós tentamos colocar em pauta, em discussão através das diferentes áreas da sociedade, imprensa, a própria Câmara de Vereadoras é grande parceira nesse sentido, de colocar em discussão a mudança de comportamento no trânsito, né? A responsabilidade que cada um de nós tem como usuário, seja motorista, motociclista, pedestre, ciclista, enfim, a responsabilidade que cada um de nós tem na construção de um trânsito mais seguro, um trânsito mais humano. Então, diferentes atividades foram propostas, estão sendo propostas pela IPTC nessa semana e eu diria que a mais importante delas, vereadora, aconteceu justamente no sábado, no lançamento da Semana Nacional do Trânsito que nós realizamos, que foi a assinatura de um convênio com a Secretaria Municipal de Educação e a IPTC, no sentido de colocar na educação municipal, nas escolas municipais, o tema da educação para o trânsito, educação para a mobilidade de forma transversal, interdisciplinar e permanente nas escolas. Que maravilha. Então nós assinamos um termo de convênio, foi desenvolvido junto com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, um manual do educador, né? Um manual que traz ali algumas formas, algumas dicas de forma respeitando a forma pedagógica da escola, o caráter pedagógico, mas traz ali algumas alternativas para que seja colocada na grade curricular permanente dos alunos a questão da educação para o trânsito. Então este foi uma iniciativa que nós trabalhamos incansavelmente este ano para que a gente tornasse a realidade e conseguimos assinar esse convênio, porque nós entendemos que transformando na educação básica, lá no início da formação do caráter do cidadão, né, do comportamento do cidadão participativo, que a gente coloca, que a gente forma pessoas que vão modificar essa realidade que a gente tem no trânsito, de um trânsito tão violento. Então nós vamos, a partir desse convênio, então, será permanente nas escolas municipais. Já temos 3 turmas que serão as turmas piloto, né? Uma de primeiro ano, uma de terceiro ano e uma de quinto ano, que serão as turmas piloto, e que nós vamos, a partir delas, fazer os ajustes necessários até que a gente consiga colocar à disposição de toda a rede municipal esse manual do educador. E serão os pequenos multiplicadores, né, dessa nova ideia, né? Isso ajuda no futuro, na formação de melhores cidadãos do ponto de vista da mobilidade, mas ajuda no presente também, né? Porque quando eu tenho uma filha de 9 anos, quando ela recebe uma orientação na escola, ela traz pra gente em casa, né? Ela conta pra gente aquilo que ela aprendeu e passa também a nos cobrar. Claro. Né? Então você imagina que eventualmente o pai que teve uma formação diferente lá na questão do trânsito, como motorista, como pedestre, ele vai passar a ser também orientado e educado pelo seu filho. Que legal. Que vai receber a educação na escola. Também temos, ao longo da semana, promovido blitz educativas, né? Realizamos uma blitz nesta terça-feira, vamos realizar uma outra blitz na sexta-feira.
uma blitz educativa, né, com a equipe que é para todos os motoristas, motociclistas, e conversa, uma oportunidade que a gente convida o motorista para conversar sobre as condições do seu veículo, né, sobre como é que ele se comporta no trânsito, né? Então tem muitas pessoas que têm dúvida de saber como é que identifica um pneu quando ele está necessitando trocar, né? Como é que ele verifica o desgaste do pneu. A gente costuma chamar, mesmo para motoristas que possuem carros novos, se as pessoas costumam olhar uma vez por semana, eventualmente, o sistema de iluminação, porque a lâmpada pode queimar, o pisca pode estragar, então é importante que as pessoas façam essa verificação. Também conversamos sobre comportamento, né? Chamamos a atenção para a empatia, para a gente se colocar no lugar do próximo. Quando a gente está na condição de motorista, por exemplo, precisamos ficar atentos aos pedestres, precisamos ficar atentos aos ciclistas, ao próprio motociclista que está conduzindo um veículo que, pela sua própria característica, o deixa mais exposto, né, a um acidente de trânsito, e quando ele acontece, a lesão corporal ela pode ser mais danosa. Então a gente convida as pessoas também para se colocarem no lugar da outra, né? Se verem no outro papel. Nesse sentido também foi realizado por nós, reativamos agora o mini circuito urbano, que é um exercício que a gente convida, a gente pega um veículo, um ônibus, né? Um veículo de grande porte, e identifica todos os pontos cegos que tem que os motoristas de veículo de grande porte têm, né? E nesses pontos cegos a gente coloca elementos como bicicleta, cones, eventualmente uma pessoa parada, e a gente convida então quem não é motorista de veículo deste porte a ocupar o lugar do motorista, lá sentar no volante, na direção do veículo, e olhar pelos espelhos, por exemplo, para ver que ele não enxerga aqueles elementos todos que estão ali. Olha que legal! Né? Então, quando a pessoa passa por esse exercício, ela também tem a oportunidade de verificar toda a dificuldade que o motorista de um veículo de grande porte tem, e ele também aprende, também é uma oportunidade da pessoa aprender a melhor forma dela se posicionar próximo de um veículo de grande porte, né? Quando você se aproxima num cruzamento de um ônibus, de um caminhão, é importante que você saiba também a melhor posição para você parar, a melhor forma como você precisa se posicionar para oferecer condições de que aquele motorista lhe veja. Então, que maravilha! Este é o exercício. É se colocar no lugar do outro mesmo, né? No lugar do outro. Essa é a proposta. Também realizamos uma live, né, que é onde a gente teve a oportunidade de conversar sobre questões de segurança no trânsito e justamente o papel fundamental, né, o ciclista ele cumpre um papel fundamental no nosso sistema de circulação, porque é uma atividade nova. Bem pouco tempo atrás nós não estamos habituados a utilizar a bicicleta como meio de transporte, né? A gente estava acostumado aqui no Brasil a utilizar a bicicleta como lazer, um modo de recreação com a família, e hoje ela está inserida no nosso trânsito como meio de transporte. Quantas pessoas utilizam a bicicleta para ir para a escola, para ir num compromisso, para ir para o trabalho, para ir numa consulta médica? Então hoje é uma realidade o uso da bicicleta como meio de transporte. E o ciclista também precisa se ver como responsável no trânsito, né? Ele também precisa se sentir, perceber que ele precisa respeitar as regras de trânsito, porque ele é um veículo como outro qualquer. Ele precisa andar no mesmo sentido nos locais onde não tem ciclofaixa, ele precisa andar no leito viário no mesmo sentido dos veículos, ele precisa respeitar a sinaleira, precisa respeitar os pedestres na faixa de segurança. Então também promovemos uma série de debates nessa semana, e estamos promovendo nesse sentido, né, de fazer com que o ciclista também se perceba como responsável pela segurança dele e pela segurança de todo mundo. Que maravilha! Pois é, gente. Redutor de velocidade, placas de sinalização, cones, semáforos são símbolos do trânsito. Mas o mais importante num trânsito é você. É a pessoa que está ali usufruindo do seu carro, da sua bicicleta, da sua moto, ou até mesmo aquelas pessoas que são pedestres. Vamos entrar nessa ideia, vamos ajudar a EPTC, não somente nessa Semana Nacional do Trânsito, mas todos os dias, para nós podermos transformar a nossa Porto Alegre uma Porto Alegre amiga do trânsito, uma Porto Alegre que respeita a vida e as pessoas se colocam no lugar do outro, como bem disse o nosso diretor-presidente aqui da IPTC, que eu tenho o maior prazer de estar entrevistando, e agradeço já a oportunidade de poder estar aqui na nossa live Porto
Porto Alegre precisa saber dessa semana, precisa saber sobre o trânsito e qual é o teu compromisso, qual é o teu dever também para com o trânsito aqui de Porto Alegre. Muito obrigada, Ramires, por esse momento. Pela parceria sempre, pela oportunidade de passar essa mensagem, né, essas mensagens de conscientização e ficou o recado, realmente, né? Mais do que a gente receber a mensagem de conscientização é a gente passar a colocá-la em prática. Então, seja responsável no trânsito, coloque no lugar do outro, verifique, tente identificar quais são as dificuldades que o outro componente, outro ator ali daquele local que você está circulando tem e ser um construtor de educação e de empatia no trânsito. Eu queria aproveitar, vereadora, a oportunidade, porque nessa Semana Nacional do Trânsito nós reativamos o nosso programa Um Dia de Agente, né, que é um programa que nós oferecemos a toda a população, né? Basta entrar no site da EPTC ali e fazer a sua inscrição, mas é uma oportunidade que a gente coloca à disposição, o convidado ou a pessoa que se inscreveu, ela sai com uma equipe de fiscalização nossa, passa uma tarde ou uma manhã com a nossa equipe de fiscalização e tem a oportunidade de vivenciar um dia de agente. Né, de vivenciar exatamente quais são as atividades que os agentes de trânsito exercem no seu dia a dia, e eu tenho certeza que depois dessa experiência se desconstrói aquela máxima da indústria da multa, porque a gente vai ver, a gente tem a oportunidade de ver que a atividade é muito maior do que essa, né, o serviço que ele presta, que o agente de trânsito presta para a população é muito maior do que o auto de infração, que também faz parte do papel dele, que também é importante. Mas é um programa muito legal que nós estamos reativando nessa Semana Nacional do Trânsito e eu gostaria de te convidar então para que tu pudesse, desculpa eu virar de costas, mas para que tu pudesse participar de um dia, colocar na tua agenda e vir conhecer o trabalho da nossa fiscalização. Olha aí, que convite, hein? Ao vivo aqui não tem como dizer não. Compromisso assumido, diretor. Estarei aqui fazendo um dia de agente de fiscalização de trânsito para conhecer quais são as coisas boas que acontecem e as ruins. E lembrando, né, gente, ali o agente de fiscalização de trânsito é uma pessoa como qualquer um de nós. Aquela coisa de bater boca, de xingamento, não tá com nada. A educação no trânsito faz parte também de respeito. Muito obrigada novamente, então, compromisso assumido na frente aí dos nossos internautas. Me aguardo. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela audiência do dia de hoje. E lembrando, quinta-feira que vem temos mais Porto Alegre Precisa Saber. Nessa semana, sobre trânsito.